Pessoal, então na aula de hoje a gente vai ver o algoritmo de remoção em uma árvore rubro-negra. Mas para começar, a gente vai começar com uma pequena revisão de como era a remoção em uma árvore binária de busca. Certo? Então o nosso problema, eu queria remover, dado uma árvore binária de busca T, um nó Z. Certo? E o que a gente fazia? Basicamente, tinham dois casos. Um dos casos é que um dos filhos do Z é nulo. Então, no nosso caso particular agora, que a gente tem uma árvore rubro-negra, então ter um filho nulo corresponde a dizer que um dos filhos do Z é um nó externo. O outro filho do Z pode ser nó externo ou não. Certo? Então, eu só representei por esse Azinho com essa subárvore embaixo dele. Aí o que a gente faz? A gente substitui essa subárvore que tem o Z e o Azinho embaixo só pela subárvore enraizada no Azinho. Então isso remove o Z. Então a outra coisa que pode acontecer é quando os dois filhos do Z, na verdade, são nós internos. Então o que a gente faz é que a gente remove o sucessor do Z. Então a gente pega Y sendo o sucessor do Z, eu removo esse nó, mas eu queria remover o Z, então o que acontece é que eu substituo, no Z, eu coloco o Y no lugar. Certo? Para a gente escrever esse algoritmo, a gente tinha uma função auxiliar, que era a função que a gente chamava de transplantar. Então, transplantar, eu vou pegar a subárvore enraizada em U, dentro da árvore T, e eu vou substituir pela subárvore enraizada em V. No caso do transplantar para a árvore binária de busca, esse V aqui podia ser nulo. Então, e esse U tem que ser um nó interno. Então, de forma similar, agora a gente quer que esse U seja um nó interno e esse V pode ser um nó externo. Certo? Ele não é nulo, ele é sempre um nó, mas ele pode ser o nó externo. Certo? A gente vai modificar o algoritmo de remoção, a gente vai ter que fazer uma pequena modificação no algoritmo de transplantar, e a gente vai fazer isso tudo agora para a árvore rubro-negra. A gente vai começar falando sobre o algoritmo transplantar. Então aqui eu reescrevi o algoritmo transplantar, e como na aula passada eu coloquei de verde o que tinha diferente da versão anterior, só para mostrar que é basicamente o mesmo algoritmo que a gente tinha antes. Então o que muda no algoritmo é que a menção a nulo vira nulo de T, quer dizer, vira o nó externo, e tem uma única outra mudança que de uma certa forma é importante. Certo? Então no caso do transplantar para a árvore binária de busca, o V podia ser nulo. Então bem aqui, a gente fazer uma verificação. Se eu vou colocar o pai de V recebe o pai do U, a gente antes verificava se o V não era nulo. Mas agora o V, se ele fosse o equivalente ao nulo aqui na árvore rubro-negra, é o nó externo. E o nó externo, ele é um nó. Então eu posso colocar o pai dele. Eu particularmente não vou fazer a verificação se ele é nulo ou nulo de T. Então, no fundo, o que a gente está fazendo é que eu estou atribuindo o pai de V, mesmo se ele for nulo de T. Isso particularmente vai ser importante no algoritmo de remoção. Certo? Eu vou falar isso para vocês depois. A única outra coisa que a gente pode falar aqui é sobre a complexidade do transplantar, que nesse caso é igual ao transplantar na árvore binária de busca, que é constante. Eu faço uma quantidade constante de operações, nada demais. Então, a gente já escreveu o algoritmo de remoção de um nó de uma árvore binária de busca, e esse algoritmo aqui vai ser muito semelhante. Então, aqui a gente tem um paralelo com a inclusão. A inclusão na árvore rubro-negra é quase igual à inclusão na árvore binária de busca, com pequenas mudanças, mas o que muda é que no final eu tenho que fazer uma chamada a uma função para consertar a inclusão. E da mesma forma, esse algoritmo vai ter pequenas mudanças ao algoritmo de árvore binária de busca, e a gente vai chamar o consertar a remoção no final. Mas tem algumas mudanças um pouco importantes que a gente vai fazer aqui,
e eu quero comentar quais são essas mudanças, certo? Então, aqui no caso, a gente quer remover o nó Z. Então, eu vou falar um pouco dos casos gerais. Então, isso aqui que está de verde é novo, e eu vou... isso aqui tudo que está de verde é novo, né? Então, essa parte aqui nova, eu vou comentar sobre isso, né? Um pouquinho depois. Eu quero só falar sobre a estrutura geral desse algoritmo, né? Então, o que ele faz? Se o filho esquerdo do Z é nulo, né? Então aqui é o caso que aqui é tipo Z, o filho esquerdo dele é o nó externo, né? Muda que ao invés de nulo é nulo de T, né? Aí o que eu faço? Eu vou transplantar, né, a outra subárvore para o lugar do Z, certo? Aqui tem um Y, eu vou falar porque que eu estou colocando o Y. Então eu vou transplantar, né, essa subárvore X, que é o filho direito dele, para o local do Z, né? Então esse é o caso que o filho esquerdo ele é nulo. Esse é o caso que o filho direito dele é nulo, o nó externo, né? Eu faço a mesma coisa agora com o filho esquerdo, né? E se não, é o caso que a gente pega o sucessor do Z, remove o sucessor do Z. Aqui basicamente é só essa remoção, né? Então aqui eu estou removendo o sucessor do Z, desculpa, a remoção na verdade é isso aqui, e isso aqui é colocar, né, o Y no lugar do Z, certo? Então o que muda? O que muda agora é o seguinte: a cor do Y nesse terceiro, nesse caso que eu estou removendo o sucessor do Z, eu vou dar a cor do Y, né? Ele vai substituir o Z, então ele vai ter a mesma cor que o Z tinha. Então esse passo não afeta, no fundo, dado que ele está no mesmo lugar do Z, com a mesma cor que o Z, né? Então essa troca de colocar o Y no lugar do Z não afeta nada localmente ao redor do Z, né? Eu mudo o conteúdo do nó, né? Mas a cor dele se mantém, a chave dele se mantém, os dados dele se mantêm, serem iguais ao do Y, é basicamente o que a gente está fazendo, certo? Então, estruturalmente, a mudança vai ocorrer ao redor do Y, né? Então, estruturalmente, a mudança vai ocorrer ao redor desse Y. Então, para organizar as coisas, nos dois casos, eu vou chamar de Y, vai ser o nó removido. Então, é por isso que no começo eu vou dizer, olha, o Y vai ser o Z. Então, o Y vai ser o nó removido. E, particularmente, eu vou anotar também qual é a cor original do Y. Certo? Agora, então o Y vai ser o nó que vai ser removido e algum nó abaixo vai pegar o lugar dele, né? Vai ser jogado para colocar no lugar dele, vai substituir o nó Y. Esse nó filho do Y, que vai substituir o lugar do Y, a gente vai chamar de X. Então, basicamente, o que a gente está fazendo daqui até aqui é anotar quem é esse nó Y, anotar quem é esse nó X e lembrar qual é a cor do Y. Certo? Então vamos ver que isso é feito. Então, se eu estou tentando remover o Z, eu vou imaginar inicialmente que o Y é o Z e eu vou anotar a cor original do Y. Né? Então, a mudança que tem aqui é que na remoção na árvore binária de busca, eu simplesmente digo transplantar e coloco aqui o filho direito do Z. Mas como eu disse que eu quero ter anotado o nó que vai ser jogado no lugar do Y, né? Então eu quero ter esse X anotado. Então é por isso que eu primeiro anoto o X e depois faço transplantar aqui. Né? A mesma coisa se o filho direito do Z for o nulo. O X é o esquerdo. E o que muda do algoritmo anterior é que antes a gente colocava aqui diretamente o filho esquerdo do Z. E agora eu só anoto o X e depois digo transplantar o X. Nesse último caso, o Y muda. Ele antes era o Z, ele vai mudar para ser o sucessor do Z, que vai ser o nó que efetivamente vai mudar a estrutura da árvore. Né? Então, de novo, para o sucessor, eu sei que o filho esquerdo dele é o nó externo, então eu já digo que o X é o filho direito, anoto a cor original do Y, né?
e removo o y. Eu faço a troca, não é, do y para substituir o z, né? E aqui eu troco a cor do y. E por causa dessa linha que eu troco a cor do y, né, é que eu preciso ter anotado a cor original do y. Certo? Então, o nó y ele foi removido, né, e depois possivelmente movido para o local do z. Então, a cor original do y armazena a cor do y quando ele foi removido. Certo? O nó x ele vai ocupar a posição original do y. Então, o que é interessante aqui é o pai do x, ele vai apontar para a posição original do pai do y. Certo? Então, quer dizer, a quem o pai do x aponta, né, é para quem era, na posição de quem era o pai do y. Certo? Agora, a gente vai comentar um pouquinho isso melhor, mas eu quero só dizer para vocês, se a cor original do y for rubro, e eu ainda vou comentar isso melhor, eu não vou ter violação das propriedades rubro-negras. Então é por isso que apenas se a cor original do y for negro, é que eu vou consertar a remoção. Né? Eu vou comentar isso mais na próxima página, mas se a cor original do y for negro, então algumas violações das propriedades rubro-negras podem ocorrer. Certo? Então a gente vai analisar isso, né, precisamente para observar o que está acontecendo aqui. Certo? Agora, só mais um comentário, é que quando eu digo pai do x aponta para a posição original do pai do y, tem uma outra informação aqui. Você tem que observar que o x também pode ser um nó externo. E é por isso que na hora que a gente faz o transplantar, né, eu atribuo sempre o pai desse nó para ser o pai do y, independente dele ser, né, um nó externo ou não. Por quê? Porque eu vou partir a consertar a remoção a partir do x. Se ele for um nó externo, eu quero que ele aponte para, né, o local correto onde eu devo subir na árvore. Certo? Então é por isso que eu tenho que o pai do x vai apontar. Né? Basicamente é só para dizer, olha, eu vou ter um nó x, eu vou partir a consertar a partir daqui, e mesmo se ele for um nó externo, ele vai apontar, né, para quem era originalmente, né, estava na posição do pai do y. Certo? Ok. Então aqui a gente tem, né, as propriedades rubro-negras, só para revisar. Todo nó é rubro ou negro, a raiz da árvore é negro, todo nó externo é negro. Se um nó é rubro, então seus filhos são negro, né? E todo caminho da raiz da árvore é um nó externo, tem o mesmo número de nós negros. A gente também viu que isso é equivalente a para todo nó, descendo daquele nó para todo nó externo, tem o mesmo número de nós negros. Certo? Então, a gente falou que se a cor do y for rubro, eu não vou ter violação. Quero analisar isso. Eu quero mostrar o que é que acontece se a cor do y for negro. Certo? Então, se a cor do y for rubro, né, eu estou trocando essa subárvore pela subárvore que contém apenas o x. Agora, todo nó é rubro ou negro. Tem alguma mudança aqui? Não. Só um nó sumiu. Né? Nenhuma violação da cor dos outros nós. A raiz é negro. Particularmente o y não podia ser a raiz. Né? Porque antes era uma árvore rubro-negra, então o y não era a raiz. O x não é a raiz, mas não importa. Se ele fosse, ele é negro também. Então não tem problema. Todo nó externo é negro. Então se o x for nó externo, né, ele continua sendo negro. Está válido. Todo caminho da raiz a um nó externo tem o mesmo número de nós negros. Então, um caminho que ia para um nó externo da raiz antes, ele é o mesmo depois. Então, ele tem o mesmo número de nós negros. Eu tenho um caminho que pode vir para esse nó externo, mas esse aqui sumiu. Agora, se o caminho vinha para dentro dessa subárvore, ele continua indo para o mesmo nó externo
E o que muda nesse caminho é que ele deixa de passar por um nó rubro. Mas o nó rubro não muda o número de negros no caminho. Então a propriedade 5 também vale. Todas as propriedades valem. E quando o nó Y é rubro, não tenho nada para consertar na árvore. É por isso que eu vou consertar a remoção apenas no caso em que a cor original do Y era negro. Certo? E aqui eu vou usar uma pequena artimanha só para a gente não violar a propriedade 5. O que eu vou fazer é o seguinte. Então, no caso do Y ser negro, não é? O que eu vou fazer é que isso aqui que está de verde vai ser implícito. Eu não vou fazer essa operação de verdade. Mas o que eu vou fazer é o seguinte. O nó X ele vai ter uma cor nova. A cor nova vai ser uma cor composta. Né? A cor dele vai ser a cor dele mais negro. Então aqui o X ele vai ter um mais negro nele. O que é que isso quer dizer? No fundo, né, eu não vou trocar, essa operação não vai ser feita. Né, eu disse que essa variável cor só precisa de um bit. A gente não vai precisar de mais de um bit para fazer essa diferenciação. O que a gente vai fazer é o seguinte. O nó que for apontado pelo X, eu vou assumir que ele tem um mais negro. Certo? É uma situação especial. Tem que considerar, então, que a cor do X ele pode ser uma dentre duas. Se a cor original dele era negro, então ele vai ser negro mais negro. Se a cor original dele, né, era rubro, ele vai ser rubro mais negro. E o que esse mais negro faz? Né? O que esse mais negro faz é só que para considerar a propriedade 5, quando eu passar pelo X, eu vou somar a cor dele e eu vou somar mais um negro. Certo? Então observem. Olhando para a propriedade 5, né, se eu vou dar raiz para um nó externo que não entra nessa subárvore, eu tenho o mesmo número de nós negros antes e depois. Se eu venho para um nó externo dentro da subárvore do X, eu agora vou para esse mesmo nó externo dentro da subárvore do X. Agora, nesse caminho, antes eu tinha o Y, que vai ser removido. E eu somava um negro. E isso mudou. Eu não passo mais pelo Y. Mas sempre que eu passo pelo Y, como agora eu desço para o X, então eu estou somando esse mais negro que o Y tinha junto dentro da cor do X. Então, isso é só para mostrar que se eu colocar esse mais negro no X, né, então eu não tenho uma violação da propriedade 5. Certo? É muito importante não violar essa propriedade. Né? E quais são as possíveis violações? Bem, agora tem algo estranho que a gente está violando a propriedade 1. Então a propriedade 1 é violada pelo X. Certo? Só lembrando, a cor do X não muda. Certo? É só que o nó que for apontado pelo X, eu vou ter essa variável X, e o nó que for apontado pelo X vai sempre ter esse mais negro nele. Certo? Mas é uma cor nova, ele não é nem rubro, nem negro. Então eu tenho uma violação da propriedade 1. Agora, eu posso ter uma violação das outras propriedades, né? Todo nó externo é negro não muda, meio que, a menos que o X... bem, a cor do X é negro, né? Então, isso não muda, ele sendo nó externo. Certo? A propriedade 3 está ok, a propriedade 5 está ok, e as propriedades 2 e 4 podem ser violadas. Certo? Então, no caso aqui, se o Y fosse a raiz e o X for rubro, então o X vai ser a nova raiz, né, da árvore, e como a cor dele não mudou, a cor dele vai ser rubro. Certo? Então pode ter uma violação da propriedade 2 por X. E pode ter uma violação da propriedade 4 também pelo X. Se o X for rubro e o pai do Y for rubro, então quando
quando eu ligar o x com o pai do x, eu vou ter rubro com rubro. Então pode ter uma violação da propriedade 4 do x quando ele tem corrubro, certo? Então pode ter violação, sempre tem a violação do x da propriedade 1, porque ele pode ser negro mais negro ou rubro mais negro. E se ele for rubro, eu posso ter uma violação das propriedades 2 e 4. Ok, então só para considerar, só para mostrar que o caso do x ser rubro é mais fácil, certo? Então se a cor dele for rubro, então por ser apontado pelo x ele é rubro mais negro, se eu colorir ele como negro, ele passa a ser uma árvore rubro-negra. Por quê? Porque olha, quando eu passo por ele, eu somo quantos negros? Quando o nó é rubro mais negro, eu somo um negro. E se eu disser que a cor dele é negro, eu somo quantos negros? Um negro. É a mesma coisa. Então, eu deixo de violar a propriedade, não é? 1. Então ele seria só negro aqui. Certo? Eu deixaria de violar a propriedade 1. E as propriedades 2 e 4, elas só são violadas se a cor do x for rubro. Se ele é a raiz da árvore, ele é rubro, se eu colorir ele como negro, resolvi o problema. E se eu tenho violação da propriedade 4, que eu tenho dois rubros ligados, e é por causa do x, que é rubro, então se eu colorir ele como negro, então eu não violo mais a propriedade 4. Então simplesmente colorir o x como negro, não é? Conserta a árvore se a cor dele era rubro com esse mais negro, certo? Ele seria negro sem o mais negro, certo? Isso aqui conserta a árvore. Então a gente vai focar no caso em que a cor do x é negro. Então ele é negro mais negro. Ele tem esse mais negro extra, né? Então nesse caso tem que observar que ele só viola a propriedade 1. Certo? Para ele violar a propriedade 2 e 4 era só quando a cor dele era rubro. Então ele só viola a propriedade 1. E a gente vai, né, assim como na inclusão, considerar um número de casos, né, que a gente vai analisar. Mas a gente vai considerar, só para avisar, que são 4 casos, né, mais 4 casos simétricos. Na inclusão eram 3 casos, 3 simétricos. Aqui na remoção são 4 casos, 4 simétricos. Que a gente vai analisar agora. Ok, então o objetivo geral de consertar a árvore, só uma visão geral, é a seguinte. Eu vou mover, né, esse mais negro subindo na árvore, até que ou ele aponta para um nó rubro, e ele é rubro mais negro, eu sei consertar isso de forma fácil, ou ele vai apontar para a raiz, a gente vai ver aqui, né, que a gente sabe consertar isso de forma fácil, ou a gente vai identificar, né, um conjunto de rotações e recolorações para consertar a árvore rubro-negra. Certo? Então, a partir de agora, a gente vai considerar que a cor do x é negro, e ele, por ser o nó x, ele tem esse mais negro na cor dele. Então, vamos só resolver primeiro o caso em que ele é a raiz da árvore. Então, se o x é a raiz da árvore, então ele é negro e tem um mais negro, né? Então tudo que eu faço é ignorar esse mais negro. Então eu ignoro. Esse mais negro é necessário para a propriedade 5. Porque todo caminho da raiz até um nó externo tem que ter o mesmo número de nós negros. Mas o negro na raiz soma em todos esses caminhos. Mas em geral a gente até desconsidera a cor da raiz, né? Então eu posso simplesmente tirar essa cor extra. E todos os caminhos têm a mesma quantidade de nós negros antes e a mesma quantidade de nós negros depois. Certo? Tem nada para fazer aqui, é só ignorar esse nó negro. Então, para a gente ter algum problema, eu vou, né, os 4 casos que a gente vai considerar, eles vão ser quando o x não é raiz da árvore e a cor dele é negro. Certo? Então, para todos os 4 casos, o x não é raiz e a cor dele é negro. Né? A gente vai ter 4 casos quando o x é filho esquerdo. A gente vai ter 4 casos simétricos quando ele é filho direito.
E a gente vai fazer a análise apenas dos 4 casos quando ele é filho esquerdo. Certo? Então aqui o x não é raiz, ele é filho esquerdo, certo? E eu vou fazer essa análise considerando esse nó W. Quem é o nó W? Ele é o irmão do x, certo? Dado que o x não é raiz, ele tem um pai, por ser pai ele tem um irmão, certo? Então, no caso que a gente está considerando é que o x é filho esquerdo, então esse W eu consigo calcular ele dizendo que ele é o filho direito do pai do x. Certo? Então o W vai ser o irmão do x. E eu tenho uma coisa que eu posso dizer. O W ele não pode ser nó externo. Ele não pode ser folha. Certo? Tem um motivo pelo qual ele não pode ser folha. Um caminho que desce para um nó externo na subárvore do x, eu passo pelo x. Então eu passo por pelo menos o negro do x mais o negro, né, a cor dele, com esse mais negro que ele tem. Eu tenho pelo menos 2 negros. Então se eu caminho, ao invés disso, eu vier aqui para a direita e for para um nó externo, se eu parasse no W, né, a diferença seria, aqui teria pelo menos 2 negros e aqui teria um negro. Seria uma violação da propriedade 5. Eu não tenho o mesmo número de nós negros em 2 caminhos da raiz a nós externos. Certo? Então, W não pode ser um nó externo. Se ele não é um nó externo, ele é um nó interno, então ele vai ter 2 filhos. Certo? Então, em todos esses casos, eu vou considerar o W. Então, a gente vai considerar o W e os filhos dele. Certo? Então, os 4 casos eles vão depender da cor do W e da cor dos seus filhos. Então a gente vai primeiro mostrar qual é o caso 1. Certo? O caso 1 está bem aqui. O caso 1 vai ser quando a cor do W, que é o irmão do x, é rubro. Vamos ver aqui. Aqui eu tenho o x, né? Aqui eu tenho o irmão dele. Aqui eu tenho o pai do x e do W. E aqui eu tenho os filhos esquerdo e direito do W. Certo? Aqui é o caso em que a cor do W é rubro. Lembrando, como a única violação que eu tenho na árvore é do x, que tem essa, que não é, né, rubro ou negro, eu não tenho uma violação, né, da propriedade 4 pelo W. Então, se eu não tenho essa violação, tanto o pai do W quanto o filho esquerdo e o filho direito do W, eles têm que ter cor negra. Certo? Então, nesse caso, a gente vai fazer essas operações, no caso 1. O que são essas operações? Né? Aqui eu coloquei A, B, C, D e E, para a gente saber quais são todos esses nós. E todas essas subárvores aqui embaixo, T1, T2, T3, T4, T5, T6, para a gente saber como são todas essas subárvores. Então, essas aqui são as operações que a gente vai fazer. A gente vai transformar essa árvore aqui nessa. Eu vou mostrar para vocês exatamente o que a gente vai fazer. Eu vou colorir o W como negro. Então aqui o W é o D, e aqui embaixo o W, o D, né? Quer dizer, o nó D, ele vai ser negro. Eu vou dizer que a cor do pai do X vai ser rubro, o pai do X é o B, e aqui o B passou a ser rubro. Essas são as 2 recolorações que eu fiz. Depois eu vou fazer uma rotação à esquerda no pai do X. Então quando eu rotacionar à esquerda o pai do X, eu vou trocar esse BD por esse BD aqui. Né? Aqui é a rotação à esquerda. Certo? E os outros nós, né? Esse nó C aqui, vira de filho esquerdo D para filho direito do B. Essa é a rotação à esquerda. E aqui eu estou só atualizando o W para ser o novo. Esse aqui é o mesmo X de antes, esse aqui é o novo irmão do X. Vamos ver quais são as se eu posso ter violação das propriedades rubro-negras. Né? Eu ainda vou ter esse nó X aqui, ele ainda vai ter esse mais negro. Então todo nó é rubro ou negro, ainda é a minha violação pelo X. A raiz da árvore é negro. Bem, a gente só trocou a cor do nó, a gente só criou esse nó rubro, mas ele tem um pai, então ele não pode ser a raiz. Se o nó externo ele é negro, a gente coloriu um nó como rubro. Mas o B era nó interno antes, então eu não colori o nó externo.
Se o nó é rubro, então seus filhos são negros. Então, antes eu não tinha essa violação, né? E o único nó rubro que eu criei aqui, né? Os filhos dele são negros e o pai dele é negro. Então, não tem a violação da propriedade 4, né? E vamos ver a violação da propriedade 5. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, para analisar isso aqui, todos os caminhos, né, que vão da raiz até um nó externo que não passa por nenhum desses nós, ele tem o mesmo número de nós negros antes e depois. O que eu vou fazer aqui para analisar isso aqui é que eu vou colocar, olha, os caminhos que passam por esses nós, eles têm que entrar aqui pelo B. Aí, eles, para ir para um nó externo, ele tem que ir para uma das subárvores, T1, T2, T3, T4, T5 ou T6. Ou particularmente, né, quer dizer, essa subárvore pode não existir, né? Então, quer dizer, se eu digo que ele vai para o T1, em outras palavras, se ela não existir, porque esse cara é um nó externo, então ela para aqui no X. Certo? Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou contar quantos negros eu tenho para eu entrar em cada uma dessas subárvores. Para entrar na subárvore T1 ou T2, a partir do ponto que eu entro no B, né, que eu entro na subárvore, eu passo pelo B e pelo A, que são 2 negros. Para eu descer para T1 ou para T2, depois eu conto a cor do D e a cor do A. Então eu tenho 2 negros. É o mesmo número antes e depois. Se eu for para a subárvore T3 ou T4, eu passo pelo B, pelo D e pelo C. São 2 negros. E depois eu conto alguma coisa aqui embaixo. Mas é a mesma coisa depois. Então aqui, nessa subárvore, eu conto 2 negros. E aqui para T3 ou T4, né, nesse mesmo trecho, eu conto 2 negros. E para T5 ou T6, da mesma forma, o B e o E, 2 negros. Para T5 e T6, agora é o D e o E, 2 negros. Eu não tenho uma violação da propriedade 5. Então, de novo, né, eu estou assumindo aqui que eu estou somando esse... Oh, desculpa. Eu fiz errado. Eu vou até voltar aqui. Isso aqui está errado, né? Vamos lá. Desculpa, vocês devem ter notado isso. Mas quando eu vou para T1 ou T2, eu tenho um negro, 2 negros, 3 negros, que é o mais negro. Então aqui são 3 negros. E para ir para T1 ou T2, depois eu tenho um negro, 2 negros, 3 negros. Então para T1 ou T2, 3 negros. Ok? Então é a mesma coisa antes e depois. Eu esqueci de somar o mais negro, mas é a mesma coisa antes e a mesma coisa depois indo para T1 ou T2. Certo? Então, de novo, não tenho violação da propriedade 5. Eu estou no mesmo caso que eu tinha antes. A minha única violação é a propriedade que o X tem, ele é negro mais negro. Violação da propriedade 1. Certo? Eu posso analisar, né, voltar e reanalisar os casos, os outros casos. Certo? Particularmente, isso é um pouquinho diferente da inclusão, que na inclusão só subia na árvore. Tem algo de particular que, nesse caso, o X ele vai descer um nível na árvore. Certo? Então aqui eu tinha o nível do B, que é o mesmo nível do D. O X era um nível abaixo daquele... Aqui é o nível 0, aqui é o mais 1. Né? E aqui é o nível mais 2. Então aqui é o nível mais 1. E o X ele está no nível mais 2. Ele desceu um nível. Certo? Isso é algo que a gente tem que prestar atenção. Agora, o que é que mudou? O irmão do X era rubro, que é o caso 1. E agora o irmão do X é negro, que vai ser um dos casos 2, 3 ou 4. Então, o caso 1 joga nos casos 2, 3 ou 4. Certo? Por quê? Porque o W, o novo W, ele se torna negro. Então, ele transforma em um dos outros casos. E essa parte aqui é importante observar, que é o pai do X é rubro.
quando o caso 1 ocorre, o pai do X é rubro. Isso é importante observar porque a gente falou, olha, ele desce um nível na árvore. Isso não vai ser um problema porque o pai do X é rubro. A gente vai voltar para isso depois. Certo? O caso 1 é o único caso em que eu posso descer na árvore, mas eu tenho essa propriedade que o pai do X é rubro e isso vai, né, resolver o problema de descer na árvore. Certo? Então o caso 2 é o seguinte. A cor do W, que é o irmão do X, é negro. E os filhos de W são negros. Então o C e o E são negros também. Certo? Esse é o caso 2. O que é que a gente faz no caso 2? No caso 2, eu vou colorir o W como rubro. E eu vou passar o X para o pai dele. Certo? Então esse W vai virar rubro. Então o D vai virar rubro. E eu estou dizendo, olha, aqui era o X, esse é o meu novo X. O que significa dizer que o X virou o pai dele? Eu falei para vocês que eu não estou mudando a cor de um nó. Mas quem for apontado pelo X vai ter um mais negro. Então quando eu disse que o X passou a ser o pai dele, o que aconteceu é que esse mais negro vai passar, né? Ele antes estava no nó A e agora ele vai passar para o nó B. Certo? Só vou recolorir o W e vou passar um nível acima. Certo? Então, no caso 2, o X vai subir um nível na árvore. Então eu vou ter que reavaliar a minha situação. Mas a gente tem que ver quais são as possíveis violações da propriedade rubro-negra que a gente causou fazendo essas operações. Então vamos ver, todo nó é rubro ou negro, né? É uma violação, né? Porque esse nó X, ele é a cor dele mais negro. Certo? De novo, eu posso ter uma violação das propriedades 2 e 4, assim como eu tinha antes. Quer dizer, esse nó aqui não da propriedade 2, né? Na verdade não faz sentido a propriedade 2. Eu posso ter uma violação da propriedade 4. Por que eu posso ter uma violação da propriedade 4? Eu posso ter uma violação da propriedade 4 porque se esse nó era rubro, porque eu não tinha como saber a cor dele, né? Se aqui é negro, ele pode ser rubro ou negro. Então se eu transformei esse nó em rubro, então nesse caso aqui é uma violação. Rubro com rubro. Então, violação da propriedade 4. Né? A gente já viu antes, né, que rubro mais negro é só colorir de negro que resolve o problema. Né? Soma mais um negro, resolve os problemas da propriedade 4. É por isso que eu não falei antes que a violação da propriedade 4 é do X com o pai dele. Porque depois pode se tornar do X com o filho dele. Certo? Então eu tenho a violação da propriedade 1. Eu tenho uma violação da propriedade 4 se a cor dele for rubro. Né? Mas eu estou no mesmo caso que eu tinha inicialmente. Eu posso simplesmente reavaliar. Né? Eu posso ter a violação. Né? Inicialmente eu tinha a violação da propriedade 1. Possível violação da propriedade 2 e 4 se a cor do X fosse rubro. É a mesma coisa antes. A 2 não pode acontecer, mas pode acontecer a 4. Certo? É a mesma coisa de antes. Então a gente reavalia depois do caso 2. Então aqui é o caso 3. Caso 1, a cor do W é rubro. Todos os outros casos, a cor do W é negro. Então caso 2, a cor do W é negro, seus filhos são negros. O caso 3 é que o W é negro, o filho esquerdo dele é rubro e o filho direito dele é negro. Então eu tenho essa situação. O W é negro, o filho esquerdo dele é rubro e o direito é negro. O que é que a gente vai fazer no caso 3? Né? Então eu vou transformar nesse caso abaixo. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a cor do filho direito W vai ser... Peraí, deixa eu verificar isso aqui. Na verdade é o filho esquerdo, né? Aqui vai ser, desculpa, vai ser o filho esquerdo. Deixa eu só consertar isso aqui.
Então a cor do filho esquerdo do W vai ser negro. Ok. Então eu vou trocar o nó C, ele vai virar negro. A cor do W vai ficar rubro. Então o nó D vai ficar rubro. Eu vou rotacionar à direita no W. Né? Rotacionar à direita no W corresponde a trocar esse par CD por esse CD. Né? Rotacionar à direita. E eu vou atualizar, né, o W para ser o novo irmão do X. Então aqui vai ser o meu novo W. Certo? Primeiro vamos ver quais são as possíveis violações das propriedades rubro-negra. Eu quero mostrar que a única violação é essa violação da propriedade 1 pelo X. Certo? Então vamos ver. A raiz da árvore é negro. Então, nenhum desses nós aqui embaixo são raiz. O B pode ser raiz, mas eu não troquei a cor do B. Então, se não era violação antes, não é uma violação depois. Todo nó externo é negro. Eu colori o D de rubro. Mas, ele antes era um nó interno, né? Eu já sabia que o W é nó interno. Então, não tem problema, não colori o nó externo. Se o nó é rubro, então seus filhos são negro. Bem, se esse nó aqui for rubro, né, eu não sei a cor dele, não tem problema, porque os dois filhos dele são negros. Agora esse nó aqui é rubro. Esse pai dele é negro, o filho dele é negro. E a raiz de T4? Bem, T4 antes estava aqui, né? E isso não era uma violação das propriedades rubro-negras. Então, se aqui é rubro e aqui não era uma violação das propriedades rubro-negras, então a raiz de T4, né, é negro. Então aqui a raiz de T4 é negro, eu não tenho uma violação das propriedades. Né? Então, vamos de novo, né, analisar a propriedade 5, né, vendo, né, quantos nós negros eu conto quando eu entro nessa subárvore e desço para cada uma dessas subárvores aqui embaixo. Certo? Então vamos lá. Descendo para a subárvore T1 ou T2, eu não sei a cor do B, mas eu vou somar a cor do B, né, mais 2, que é o X com o mais negro, e desço para essa subárvore. E em T1 e T2 depois, eu ainda vou passar pela cor do B, eu somo ela antes e depois, mais 2, que é o X, que é negro, com o mais negro dele. Quando eu vou para T3 ou T4, então quando eu vou para T3 ou T4, eu somo a cor do B mais 1, que é o D, né? E quando eu vou para T3 ou T4, depois eu somo a cor do B mais 1, que é o C, que eu sempre somo. O D, né, é rubro, então eu não somo. Se eu vou para T5 ou T6 antes, eu somava a cor do B mais 2, porque tanto o D e o E são negros. Né? E para T5 e T6 depois, eu somo a cor do B, o C e o E. A cor do B mais 2. Então a mesma soma, né, em qualquer caminho que passa por esse trecho, vai para a subárvore, eu somo o mesmo número de nós negros antes e depois. Então eu não tenho violação da propriedade 5. A única violação, de novo, né, é o X, que tem esse mais negro. Certo? Se vocês notarem, o caso 4 é o último caso que falta. E no fundo, o caso 3 transforma no caso 4. O que é que está faltando? Né? A cor do W é rubro,
era o caso 1. Todos os outros casos são a cor do W é negro. Quando os dois filhos são negros, é o caso 2. Quando esse é rubro e esse é negro, é o caso 3. E o único caso que está faltando é que esse é rubro. E esse vai ser o caso 4. Ok. Então aqui está o caso 4 que eu falei. A cor do W é negro. E a cor do filho direito do W é rubro. Certo? Então, está aqui representado. A cor do W é negro. Filho direito do W é rubro. Esse nó aqui pode ser rubro ou negro. Certo? O que é que a gente vai fazer? Cor do W vai ser a cor do pai do X. Quer dizer, o D, eu disse que a cor do pai do X é a cor do B. Eu vou dizer que ele tem a cor C, que eu coloquei C minúsculo. Então a cor do D vai ser C. Certo? A cor do pai do X vai ser negro. Então esse nó B aqui, ele vai se tornar negro. A cor do filho direito do W vai ser negro. Então esse carinha aqui que era rubro vai passar a ser negro. O C vai manter a mesma cor que ele tinha antes e depois. Aí eu vou rotacionar a esquerda no pai do X. E o que é rotacionar a esquerda aqui? Esse B com esse D, eles invertem. Essa rotação à esquerda. Né? Aí depois eu disse, eu vou jogar esse mais negro para a raiz. Certo? Então o X agora vai ser a raiz da árvore. E lembrando, quando é a raiz da árvore eu sei resolver facilmente. Quer dizer que aqui tem que ter, né, é só ignorar esse mais negro. Né? Então vamos ver que as propriedades rubro-negras valem, né, exceto pelo mais negro na raiz. Então aqui eu tenho mais negro na raiz, é uma violação, né, mas a gente sabe consertar facilmente. Agora, a raiz da árvore é negro. Pode ser uma violação? O único nó que pode ser raiz aqui é o B. Se ele for raiz, essa cor C aqui vai ser negro. A nova raiz seria o D e a cor dele seria negro. Então não é uma violação, a raiz é negro. Todo nó externo é negro. Bem, o único nó que eu posso ter dado a cor rubro é esse nó D, que não era um nó externo. Né? É o único nó que eu recolori para uma cor que pode ser rubro. Certo? Então não tem violação. Né? Não tem um nó externo que é negro. Se o nó é rubro, então seus filhos são negros. Bem, quais são os possíveis nós rubro aqui? O D. Mas quem é o pai do D? É quem era o pai do C. Se antes não era uma violação, do B, né? Se antes não era uma violação, não vai ser uma violação depois. Quem mais pode ser rubro? O C. Ah, mas o C, o pai dele é negro e os filhos dele são os mesmos filhos que ele tinha antes. Então, se antes isso aqui não era uma violação da propriedade 4, depois não é uma violação da propriedade 4. Então, vamos ver a propriedade 5. Né? Então, quando eu desço para o T1 e para o T2, eu somo quantos negros? Eu vou botar aqui o Czinho. Eu vou chamar esse aqui de Celinha. Só para ter essas duas cores, para ficar mais fácil de contar. Então aqui eu vou somar essa cor, Czinho, né? Se for negro ela soma, mais 2, porque o X tem 2 negros. Então Czinho, mais 2 para ir para T1 ou T2. E depois, para ir para T1 ou T2, eu tenho Czinho mais 2. Então Czinho mais 2. Para ir para T3 ou T4, eu somo o quê? Eu somo C mais 1, que esse cara é negro, mais Celinha. Então C mais Celinha mais 1. Então aqui eu tenho C mais Celinha mais 1 para T3 ou T4. E depois, para T3 ou T4, eu somo C
mais C' mais 1. Então, C mais C' mais 1. Então, é a mesma coisa antes e depois. E T5 e T6? Né? Antes eu somava C mais 1, rubro, não soma negros. Então, C mais 1. T5 e T6 era C mais 1. E aqui depois, T5 ou T6 é C mais 1. C mais 1. Então eu tenho a mesma soma para entrar nessas subárvores. Número de negros antes e depois. E agora, né, o X foi lá para a raiz. Certo? Eu não precisei desse mais negro para ajeitar a árvore. Ou ajeitar a propriedade 5. Então agora a gente quer ver uma análise de como é que esses casos podem se repetir. Eu fiz essa figurinha para ver quais são as possíveis violações, né, e o que é que pode acontecer. Certo? Deixa eu explicar aqui. Né? Então a gente começa aqui com nossas possíveis violações. Quais são nossas possíveis violações? Era a propriedade 1, 2 ou 4. A 2 ou 4 era quando o X era rubro. Né? Caso contrário, é porque o X é negro. E particularmente eu separei aqui que o X não é raiz e aqui o X é raiz. Por quê? Porque nos casos em que a cor do X é rubro ou o X é raiz, a gente viu que a gente sabe resolver facilmente as propriedades para não ter mais violação. Certo? Então os casos 1, 2, 3 e 4 eles ocorrem quando o X não é raiz e a cor do X é negro. Então quando isso aqui acontecia, eu podia ter o caso 1, podia ter o caso 2, podia ter o caso 3 e podia ter o caso 4. Não é? Então, e o que esses casos fazem? A gente viu que o caso 3 joga no caso 4 e o caso 4 sempre resolve. Certo? O caso 1 era quando o vizinho do X, o irmão do X, era rubro. E ele simplesmente jogava no caso 2, no caso 3 ou no caso 4, em um dos outros casos. Então o caso 1 sempre joga diretamente em um desses outros casos, 2, 3 ou 4. E o caso 2, né, é aquele que eu subo um nível na árvore. Certo? Mas aí tem que verificar que quando o caso 1, não é, ocorre, eu desço um nível na árvore, mas a cor do pai do X, né, não é negro, é rubro. Então é rubro. Certo? Então, como é que... Então, a primeira observação, cada uma dessas caixinhas tem custo constante. Né? Cada um desses casos a gente faz uma quantidade pequena de operações. O caso 2 pode se repetir, mas a cada repetição a gente sobe um nível na árvore. Né? Então, eu posso ter possíveis violações, posso ter, se ele não é a raiz, ocorrer o caso 2 e voltar para reavaliar. Então, esse ciclo aqui, ele pode se repetir várias vezes. Certo? Tem um outro ciclo aqui nesses casos. E esse outro ciclo nas possíveis violações eu vou para o caso 1, e depois vou para o caso 2, e depois eu volto. Certo? E aí é que eu uso que a cor do pai do X é rubro. Por quê? Né? Porque se o caso 1 ocorrer seguido do caso 2, então se ocorrer o caso 1 e depois do caso 1 for para o caso 2, quer dizer, não vai para o caso 3 e 4 que resolvem, né, as propriedades. Se ele for para o caso 2, o que o caso 2 faz? O X, né, o pai do X é rubro. E o caso 2 eu subo o X um nível na árvore. Então depois do caso 1 seguido do caso 2, a cor do X é rubro. Então se eu fizer, né, se por acaso eu entrar no caso 1 seguido pelo caso 2 para fazer esse ciclo, a próxima vez que eu for verificar a minha violação, a cor do X vai ser rubro.
certo? Quando ele sobe um nível, ele vai ser rubro. Então não tenho como se fazer esse ciclo ocorrer várias vezes. Uma vez que ele acontecer, a próxima vez eu saio para cá que eu resolvo as propriedades. Então mesmo que eu possa descer um nível na árvore, eu só posso descer uma vez. Uma vez que eu descer aqui, eu não entro mais em descer nenhum nível da árvore. Certo? Ou eu vou para o caso 3 e 4, né? Ou eu vou para o caso 3 e 4 que resolvem, ou eu vou para o caso 2 e depois eu vou para a cor do X, vai ser rubro. Se eu subir um nível, eu caio no não rubro. Certo? Ocorrendo o caso 1, eu não ciclo mais. Certo? Então, a única possibilidade disso aqui ciclar é ocorrer o caso 2, eu continuar subindo na árvore e eu ficar reavaliando. Certo? Então, mas eu tenho no máximo da ordem da altura da árvore ocorrências do caso 2, né? E a altura da árvore rubro-negra é na ordem de log de n. Então a complexidade de consertar a inclusão eu posso subir no máximo, né, ordem de log de n na árvore. E a remoção, aquele algoritmo de remoção que a gente fez antes, né, ele é da ordem da altura na rubro-negra, log n. Depois eu conserto a árvore. E para consertar, log de n. Então, log de n mais log de n, a complexidade da remoção é da ordem de log de n. Certo? Tanto fazer a remoção junto com consertar a remoção, o custo total é da ordem de log de n. Então, a única coisa que falta, né, é apresentar o algoritmo, né, dado os casos e como resolver, né, escrever esse algoritmo de uma certa forma é um pouco direto, certo? Ele é direto, não é exatamente trivial, né? Mas sentando e pensando dá para escrever o algoritmo. A parte mais importante não é, né, o código do algoritmo. Foi tudo que a gente fez anteriormente, analisando como, né, consertar as propriedades da árvore rubro-negra. Sabendo como fazer isso, né, a gente consegue organizar o algoritmo. Eu não vou falar todos os detalhes desse algoritmo para a gente revisar, porque tem muita coisa, né? Eu quero só mostrar para vocês e revisar qual é a visão geral, certo? O que é que pode se repetir? O que pode se repetir, né, é quando ocorre um dos casos, 1, 2, 3 ou 4, particularmente ocorrendo o caso 2. Isso ocorre quando o X não é raiz da árvore e a cor do X é negro. Então é a primeira coisa que a gente vai verificar. Então, enquanto isso ocorrer, o que é que eu vou fazer? Né? Se ele for filho esquerdo do pai dele, a gente vai analisar os nossos 4 casos. Se não, eu vou ter os 4 casos simétricos, que vai ser equivalente ao código que eu escrevi, só trocando esquerda por direita. Depois, né, eu anoto W como filho direito do pai do X, é o irmão dele. Né? Dado que ele é filho esquerdo, W seria o filho direito do pai dele. Né? Se a cor dele for rubro, isso aqui é exatamente o caso 1. Isso aqui é uma cópia do que eu já escrevi anteriormente sobre o caso 2. Caso 1. Né? O caso 1, ele já joga diretamente nos casos 2, 3 ou 4. É por isso que eu não tenho um senão aqui, depois do caso 1. Né? E nesse caso, a partir daqui, eu já sei que a cor do W, que é o irmão, eu já recalculei aqui dentro, é o irmão do X, eu sei que a cor dele é negro. Então, a partir desse ponto aqui, a cor do W é negra, eu não preciso testar isso. Agora, se a cor do filho esquerdo e o filho direito do W são negros, que aqui é o caso 2, os filhos de W são negros, então a gente vai colocar exatamente o código que a gente fez do caso 2, né, na nossa análise anterior. Né? Se os dois não são negros, eu não subi na árvore, então tem um senão aqui. Né? Aí eu testo. Se, né, quer dizer, eu já sei que os dois filhos não são negros. Né? Se o filho direito do W for negro, e eu sei que os dois não são negros, então eu tenho que ter que o filho esquerdo W é rubro. E eu estou no caso 3. Então aqui é exatamente o código que a gente disse que a gente ia fazer para o caso 3, incluindo recalcular o novo W. Né? É o filho direito do pai do X.
E o caso 3 sempre joga no caso 4, né? Então nesse senão aqui é o caso 3 ou o 4. Se ocorrer o caso 3, eu sempre caio imediatamente no caso 4. Se não ocorrer o caso 3, é porque é o caso 4. Aí aqui é o código exatamente do caso 4, não é? E aí termina a iteração do enquanto, não é? Eu chegando nessa linha, eu vou reavaliar. Chegando no caso 1, né, eu vou reavaliar um desses 3 casos. Ocorrendo o caso 2, eu posso voltar para o enquanto e iterar, que eu subo na árvore. Ocorrendo um desses 2 casos, eu sempre termino com x sendo a raiz. Então, aqui eu saio, né, se ocorrer o caso 3 ou 4, só posso iterar se for o caso 2 várias vezes. Né? E quando eu saio desse enquanto, ou é porque, né, quando eu saio do enquanto, é porque esse teste aqui foi falso. Ele é falso quando o x é a raiz da árvore, quer dizer, eu tenho mais negro na raiz, ou quando a cor do x for rubro, né? A gente viu que quando a cor do x for rubro, colocar a cor do x recebe negro, conserta a árvore. E se o x for raiz, a gente viu que a gente vai jogar aquele mais negro fora, né? Mas para jogar o mais negro fora, colorir de negro, né? Certifica que a raiz é negro, né? E é equivalente a, quando eu termino esse algoritmo, eu não tenho mais o ponteiro do x, que corresponde a jogar o mais negro fora. Então essa linha aqui conserta tanto o caso do x ser raiz, quanto o caso, né, da cor do x ser rubro. Aí termina o algoritmo, né? Quando eu saio desse enquanto, eu tenho uma dessas 2 violações, que são as violações que a gente viu que são fáceis de resolver. Então é só isso pelo algoritmo de remoção. E isso termina, né, a nossa parte de árvore rubro-negra.